Olá, Fundo Rural, a contribuição previdenciária do produtor rural. A colega Patrícia, que faz parte lá do nosso grupo de contadores do agro, comunidade de contadores do agro, nos enviou aqui duas perguntas a respeito dessa contribuição. Olha só o primeiro questionamento dela. O produtor rural pessoa física que vende gado bovino para produtor rural pessoa física, com finalidade de cria e recria, hoje paga somente o Senar, de acordo com a Lei 3.606 de 2018, em seu artigo 14. Sim, isso é verdade. Quando o produtor rural pessoa física vende, ou melhor, comercializa produtos de origem animal para outro produtor rural com a finalidade, com a destinação de cria e recria, operação pecuária granjeira ou reprodução, só existe a incidência do Senar, a 0,2%. E a segunda pergunta da Patrícia, essa sim muito interessante também, diz o seguinte: e o produtor rural pessoa física que vende gado bovino para pessoa jurídica com finalidade de cria e recria, a PJ irá pagar somente o Senar ou a PJ só pode comprar para o abate e não para cria e recria? E aí, para responder essa pergunta para ela, já que na pergunta eu não tinha esse subsídio, eu perguntei para ela o seguinte: depende, qual é a atividade dessa pessoa jurídica? E ela me mandou lá no grupo dos contadores, grupo de contadores do agro, uma série de quinais dessa PJ, que tem o seguinte: frigorífico, abate de bovino, frigorífico, abate de suíno, fabricação de produtos de carne e vários outros quinais, todos voltados a comércio atacadista e serviço combinado de escritório. Como nós vemos, a pessoa jurídica é, na verdade, um frigorífico, aquele que faz o abate desses suínos. E para responder a pergunta da Patrícia, nós vamos utilizar aqui uma solução de consulta da COSIT do ano de 2019, que já responde essa situação em um caso muito parecido na comercialização de suínos, em virtude desses suínos terem 7,5 kg, foi vendido para uma pessoa jurídica, um frigorífico, e esse frigorífico solicitou que esse produtor rural, pessoa física, levasse os suínos para a sua fazenda, para o seu imóvel rural, imóvel rural desse frigorífico, para poder fazer um período de engorda e posteriormente destinar ao abate. Como nós vemos a pergunta da Patrícia, é exatamente o caso citado nessa solução de consulta da COSIT de 2019. E nessa solução de consulta da COSIT de 2019, ficou determinado o seguinte: vou ler aqui para que vocês possam ver. À vista do exposto e respondendo ao questionamento da consulente, conclui-se que a não caracterização de que o produto animal é destinado à criação pecuária ou granjeira, quando vendido pelo próprio produtor a quem utilize diretamente com essa finalidade, deve ser incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva de que trata o artigo 25 da Lei 8.212/91, portanto estamos falando de fundo rural a 1,3% e, consequentemente, ao Senar. Então nós vimos aqui nessa solução de consulta que, apesar da venda ter sido feita inicialmente para a engorda, ela coloca ali cria e recria, foi feito para engorda essa operação, mas a destinação final, a real destinação, é para o abate. E nessa solução de consulta da Receita Federal, é uma solução de consulta que tem 9 páginas, claro que aqui eu estou lendo somente um pedacinho dessa solução de consulta. A própria Receita Federal, ela traz essa situação, que a destinação é o que determina a isenção ou não do produto, nesse caso aqui do produtor rural pessoa física, se teria ou não incidência de contribuição previdenciária do fundo rural a 1,3%. E a destinação desse animal, apesar dele passar por uma etapa ali de engorda, na verdade, ele vai ser destinado ao processo de abate. E nesse caso, entende a Receita Federal que a destinação final, na verdade, é o abate. E, portanto, é momento da incidência do fundo rural e do Senar na comercialização desse produtor rural pessoa física para essa pessoa jurídica. Ainda nessa solução de consulta, ela tem aqui o item 2, que diz o seguinte: em face do instituto da subrogação, a empresa adquirente deve efetuar retenção e recolhimento para a Seguridade Social devida pelo produtor rural pessoa física, tendo em vista a previsão constante lá no artigo 30, inciso 3, que fala da data de vencimento, que é até o dia 20, do inciso 4, que fala da subrogação da obrigação da adquirente reter e recolher fundo rural em nome do produtor rural pessoa física, da Lei 8.212 de 91.
E, portanto, dessa forma, já que está havendo uma comercialização entre um produtor, uma pessoa física e uma pessoa jurídica, aplica-se a regra da sub-rogação. Gostaria de deixar bem claro que eu estou gravando esse vídeo no dia 23 de outubro de 2023. E o STF marcou agora para o dia 26/10 a proclamação do resultado do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4395, que pode alterar essa característica da sub-rogação. Você que nos acompanha nos grupos, e aí eu te convido a participar da nossa comunidade Contadores do Agro, que é um grupo do WhatsApp que você pode participar. Aliás, essa pergunta da Patrícia veio de lá, né? E você pode ter essas respostas e pode ter a ajuda dos outros colegas lá. Então, a depender da finalização do julgamento dessa ação direta, que está marcada agora para o dia 26/10, hoje é dia 23/10, só para você ter ideia, esse ano já foi marcado 5 vezes esse final desse julgamento e não foi feito pelo STF. A depender dessa decisão final, se mantidos os votos dos ministros no julgamento da ação direta 4395, vai ter um impacto gigantesco no seu escritório de contabilidade. Eu lhe aconselho que você participe do nosso grupo de contadores do agro, né? Comunidade de Contadores do Agro. E quando sair o resultado desse julgamento, nós vamos gravar uma aula para explicar para vocês o impacto dessa situação em seu escritório de contabilidade, mas principalmente as oportunidades que podem surgir de negócios para o seu escritório de contabilidade. E você que não é escritório de contabilidade, que é, por exemplo, essa empresa adquirente aqui, pessoa jurídica, você também tem um impacto gigantesco, pois o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4395, eu costumo dizer que foi um tiro no pé de quem entrou com esse processo, nos moldes atuais, né? Pois o impacto disso vai ser maior do que ter deixado fazendo a retenção como faria. Para explicar isso, eu precisaria de um tempo maior aqui, e não é esse o intuito. Aqui eu estou respondendo a pergunta da colega Patrícia, mas volto a te convidar a participar do grupo Contadores, Comunidade de Contadores do Agro, tá ok? Um abraço, professor Elielto, até o nosso próximo vídeo. Tchau!